Olá, amigos do Logos Apologético, bem-vindos à segunda parte do vídeo resposta sobre o eu ateu, o exegeta. Mas antes, vamos relembrar alguns pontinhos. Em Mateus 10, 34 e 37, o eu ateu, assim como muitos outros, interpretou o texto como se Jesus tivesse começado a incitar um tipo de guerra com quem não aceitasse suas palavras. É claramente isso aqui o indivíduo quer levar o seu público a acreditar. Isso é totalmente absurdo. Jesus mesmo disse a Pedro, quando este ergueu uma espada para defendê-lo dos guardas enviados para capturá-lo: põe a tua espada na sua bainha, não devia eu de toda maneira beber o copo que o Pai me tem dado? Ou seja, isso, além de certos ateus, aliás, eu não estou falando que todos os ateus fazem isso, estou dizendo especificamente desse indivíduo eu ateu e outros que dizem que nem ele, fazem a tendência de distorcer a Bíblia no sentido de que leva à violência gratuita. Nós vemos que Jesus amplamente ensinou a não guerra, não violência, nesse sentido puro que está dizendo aqui. Jesus mesmo pediu para Pedro para guardasse a arma que ele tinha, a espada. Agora alguém pode se perguntar por que Pedro, que era pescador, o que estaria fazendo com uma espada ali? Obviamente que Jesus se incomodava muito com a presença da espada, porque naquela época a espada, obviamente que não era a que Pedro usava, uma espada de uma lâmina fina, tudo, era algo mais rústico, para defesa pessoal, para alguma utilidade de defesa pessoal. Pedro, obviamente, era um pouco sanguíneo, era um pouco impetuoso, e Jesus sabia disso. Tanto é que ele pediu para que Pedro guardasse a espada, não utilizasse como violência e tudo mais. Também lembremos que o que Jesus disse para Pilatos, ali, né, quando Pilatos estava interrogando Jesus, Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, pelejariam meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Ou seja, assim como Pedro fez o que Pedro fez, ele tentou defender o mestre, ele tentou, na concepção dele, Jesus ainda era um Messias, um líder humano, puramente um líder político, religioso, humano, somente que viesse. Então ele tentava proteger Jesus como um guarda-costas. Jesus disse: Pedro, calma, não é por aí ainda, o teu tempo vai chegar, é outra coisa, outro momento da tua história. Jesus nunca ensinou a violência, a pegar armas contra ninguém. É uma mentira o que esse indivíduo ateu aí, o eu ateu, está falando. É uma mentira blasfema, idiota, totalmente insana, né? E Jesus também, lembrando que ele disse que o meu reino não é deste mundo. Se fossem, os meus servos, meus amigos, iriam pegar em armas e virem aqui bater e degradar com os guardas romanos para que me soltassem, certo? Então essa parte está explicada, não é nada disso que esse indivíduo quis falar. Ponto final. Jesus é o homem da paz. O assunto está ancorado em São João 14, verso 27, onde Jesus fez a seguinte declaração: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz que Jesus oferece não é a ausência de conflitos, é muito mais do que isso. A paz que Jesus oferece é a sua paz. A mensagem do verdadeiro cristianismo é paz. Sendo o evangelho da paz, apela para os amigos da paz, isto é, as pessoas que buscam reconciliar-se com Deus. Veja lá em Atos 10:36 e Lucas 10:6. A paz que os cristãos usufruíam não era algo a ser considerado pressuposto. Eles tinham de ser pacíficos, isto é, tinham de ser pacificadores, fazendo empenho para estabelecer e manter a paz. Leia em 1 Tessalonicenses 5:13. A fim de preservar a paz entre si, tinham de exercer cuidado para não fazer com crentes tropeçar. Jesus declarou no Sermão do Monte: bem-aventurados os pacificadores, né, porque eles serão chamados filhos de Deus. Os cristãos foram aconselhados a empenhar-se pela paz e a fazer o máximo para a serem achados em paz com Deus. Por conseguinte, tinham de combater os desejos da carne, uma vez que esses os colocariam em inimizade com Deus, né? Interessante que o ateu, o sábio, o brilhante, o ateu não menciona lá em Efésios, né, que diz, onde Paulo menciona que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra as hostes espirituais que habitam nas regiões
celestiais. Ou seja, não é fazer guerra, jihad, fatwa contra quem não aceitar Jesus. Eu sou cristão. Interessante que eu nunca tive a vontade de sair pegando uma espada e degolar um ateu, uma pessoa na rua, só porque ela não pensa como eu. Ou seja, esse eu ateu é de uma boçalidade e impressionante que não dá para descrever aqui, né? O fato é que é necessário permanecer numa relação pacífica com Deus para ter a aprovação dele. Isso dá muito peso à expressão, muitas vezes repetida numa forma de oração, né? Que diz que tenhas paz, né? Veja lá em Romanos 1,7, 1 Coríntios 1,3, 2 Coríntios 1,2. Precisa dizer mais o que? Lucas capítulo 12, versículos 49 a 53. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Supondes que vim para dar paz à terra? Não. Bom, é claro que dá para vermos que o senhor Mr. Eu Ateu não entende nada de metáfora, de hebraísmos e de figuras de linguagem, né? Se eu lhe disser então que em terra de cego quem tem um olho é rei, será que o senhor Eu Ateu vai procurar no Atlas um país só de cegos? Será que não entende essa simples frase? Jesus quis dizer que o resultado de sua vinda iria trazer certas divisões e contendas. Ele não queria dizer que ele veio para esse efeito, ou que ele desejava ou buscava isso, mas que esse era o estado do coração humano, e como oposição dos homens à verdade aconteceria, este seria o efeito da sua vinda. Da mesma forma, se o traficante começar a ter ideias honestas no meio da boca do tráfico e começar a pregoar que vai sair daquele mundo e ter uma vida honesta, pode provavelmente ter problemas com os chefes das drogas, a ponto de poder ser morto. Não é isso? Da mesma forma, os princípios de Cristo entrariam em conflito com as paixões e vaidades humanas. Isso levaria a dissensões, apesar de não ser isso que Cristo tensionava e que acontecesse. Tá afirmando, ele veio para trazer porrada, violência mesmo. Ah, tá. Veio sim. Será que é o mesmo Jesus de que estamos falando? Aquele mesmo que disse para que nós oferecêssemos a outra face se nos batêssemos em uma? Ou então aquele que contou a parábola do bom samaritano, que nos pedia, que nos aconselhava a ajudar uma pessoa, um desconhecido, que nem era próximo a nós, nem nos era conhecido? Ou tantas outras histórias e exemplos maravilhosos? É este mesmo Jesus, senhor Eu Ateu? Ou só um Jesus psicopata que existe na sua cabeça, dilacerada por mentiras neoateístas? Nossa, mas que ensinamentos sadios, né? Saudáveis. Pô, sinceramente, né? Jesus Cristo precisava urgentemente de um psiquiatra. Talvez uma fluoxetina ali ajudasse. Aqui o genial pseudo-comentarista de quinta categoria comenta João 12:25 e alega provavelmente que Jesus mandava as pessoas desprezarem suas vidas, que simplesmente, num ato extremo talvez, se suicidassem. Mas essa é somente outra boçalidade mental desse indivíduo. Novamente, não entendendo nada de teologia ou exegese, parte para seu literalismo neoateísta infundado. Por quem ama sua vida nesse sentido, Jesus quis dizer as paixões terrenas, os apegos mundanos, a vida presente temporal apenas, o materialismo, enfim, tudo desse tipo que nos afasta de Deus. E não, como quer o insapiente exegeta, que Jesus mandou as pessoas amarrarem uma corda, uma pedra, quer dizer, no pescoço e pularem de uma ponte. Sem noção esse cara, né? Ponha uma coisa na sua cabeça, Eu Ateu. Jesus de forma alguma disse para as pessoas desprezarem suas vidas, tanto é que Jesus era aquele que mais amava a vida humana, tanto é que ele deu a sua vida para preservar a vida humana. Jesus de forma alguma disse para as pessoas desprezarem-se a si mesmas aqui. O que ele disse seriam os pseudo-valores que afastavam as pessoas de Deus. Esse sim era para as pessoas abandonarem, não era para as pessoas fugirem de Cristo. Lembre-se que ele também disse: aquele que quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, renegue-se a si mesmo, aceite os valores de Deus. Eu vou te perguntar, senhor Eu Ateu, você conseguiria passar no vestibular sem estudar? Você conseguiria ser um biólogo sem estudar? Bom, é claro que você não é exegeta porque você não estudou para isso, mas você não passaria no vestibular se você não estudasse, certo?
Da mesma forma é isso que Jesus está querendo dizer. Para você ter a vida eterna, você tem que, da mesma forma, negar aquelas coisas que afastam as pessoas de Deus. Não tem nada com desprezar a sua vida aqui na terra. Pense um pouco. Think. Em Mateus capítulo 15, versículos 29 a 30, é quando Jesus fala para as pessoas se mutilarem, arrancar braço, arrancar olho, se não for para acreditar no Deus do jeito que Ele quer que acredite. Não, desculpa, mas essa merece, né? Bom, o que dizer disso, né? Eu estou aqui tentando me segurar, porque eu também tenho uma veia cômica, eu sou cartunista. Estou tentando me segurar, né? Para realmente não falar coisas aqui extrapoladas, né? Eu vou tentar me segurar e me conter, né? Para comentar isso, né? Não, o sujeito ainda tem a balbúrdia de confundir o texto. Não é Mateus 15, é Mateus 5, 29 a 30. Ou seja, esse indivíduo, em sua raiva, sua ojeriza virulenta mental contra o cristianismo, que é tão inútil isso, ele chega ao ponto de até confundir e alterar o que ele está falando, o texto. Um absurdo. Jesus jamais ensinou a automutilação, rapaz. O olho é uma importante via de acesso à mente e ao coração. O que ele enfoca pode influenciar fortemente nossos sentimentos, nossas emoções e ações. Usando uma linguagem ilustrativa, Jesus referiu-se ao poder da tentação visual e por isso disse isso. É preciso impedir que o olho se fixe em coisas impróprias. Por exemplo, não se deve permitir que ele se fixe em matéria que se destina a despertar ou excitar paixões e desejos ilícitos. Naturalmente, não nos comunicamos com o mundo exterior apenas por meio do sentido da visão. Outros sentidos, tais como o tato, a audição, desempenham seu papel e temos de ter precaução também com os correspondentes membros do corpo. O apóstolo Paulo admoestou: amortecei, portanto, os membros do vosso corpo que estão na terra, com respeito à fornicação, impureza, apetite sexual, desejo nocivo e cobiça, que é a idolatria. Não se pode supor aqui então, portanto, obviamente, que Cristo quis que isso fosse tomado literalmente. Seu objetivo era ensinar que os nossos desejos, pelos sentidos, se eles nos levam ao pecado, eles devem ser abandonados, para que por todos os sacrifícios e renúncias nós superemos as más inclinações de nossa natureza, que resistamos à nossa imaginação desenfreada. Ou seja, esse cara, esse indivíduo, eu ateu, não tem nada de exegese, ele somente faz uma exegese, que é uma deturpação, uma má interpretação do texto. É tão infantil que não merece nem comentários isso, não é verdade? Eu estou fazendo aqui somente por piedade. Em Mateus, capítulo 5, versículo 17, ele fala, ó, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas do Velho Testamento. Não vim abrogar, mas cumprir. Ele veio cumprir as leis e os profetas do Velho Testamento. Quer dizer, violência pura. Violência pura é o que você faz com esse estupro, né? Interpretativo, demente, infantil que você faz, cara. Pior é o fanfarrão aí, matraquiento, ficar falando coisas sem sentido, achando que é um intérprete melhor que todos os grandes comentaristas, né, e exegetas cristãos de toda a história. Lógico, um biólogo, um cara que se diz biólogo, nesse caso aí o tal do eu ateu, deve saber mais, né, que muita gente, né? Vamos ser humildes, condescendentes com ele, né? Primeiro que o cara é tendencioso e torce lá no começo, ele disse que o texto dizia executar, né? Agora ele diz cumprir, né? As leis, né? Segundo ele, do Talibã do Antigo Testamento, né? Às vezes o porrada e todo mundo e tal que não é cristão, né? Mal que se dizer disso, né? Nós vemos que Jesus não fez nada disso, ele não apedrejou ninguém, inclusive se o indivíduo aí saber da história de Maria Madalena, que Jesus evitou que ela fosse apedrejada pela lei, né? Segundo eles interpretavam daquela forma,
E quantas vezes Jesus nunca ergueu um dedo para machucar ninguém, Senhor, eu ateu obtuso. Esse indivíduo, eu ateu, não entende que Jesus veio cumprir as profecias, porque afinal toda a lei e os profetas levavam a Jesus, né? Jesus é o cumprimento e a essência e o sentido de toda a revelação de Deus, toda a Bíblia, toda a Escritura, né? Ele é o cumprimento de todo o Velho Testamento. O Yuri aqui mostra como é ser um péssimo esdrúxulo comentarista ateu. Jesus não veio para ser um psicopata assassino cego, seguidor das ordens de matança injustificadas do Velho Testamento, como pensa o dignatário teólogo, né? Mas veio para ser aquele em que tudo se encerrava, o passado, o presente e o futuro. Jesus é o resumo de toda a Bíblia. Além do burlesco fanfarrão, que se diz biólogo, eu acho que isso é o que dá quando você deixa um biólogo escapar do laboratório, só fala titica. Eu gostaria que esse indivíduo aí ateu, nesse caso, me mostrasse um exemplo só de Jesus aparentemente cumprindo as porradas que, segundo ele diz que no Antigo Testamento mostram. Ou seja, acho que nem Jesus foi um bom cristão, não é, seu fulano ateu, né? Aliás, nem eu sou um bom cristão, porque eu não fico apedrejando ninguém, eu não fico decapitando ninguém, eu não toco pedra em gay, eu não devo ser um bom cristão, não é, o seu fanfarrão? Pô, meu, estuda, caramba. Desculpem, gente, mas essa foi demais.